e a gente entra no assunto do Maracanã. Flamengo 0, Internacional também 0. O primeiro bate-papo que eu tive com você, Rodrigo Bueno, e aí os lances da partida, você estava falando do nível do jogo, da boa partida, bem disputada, esse clássico do Maracanã, né? É porque eu falei que tem gente que não gosta de 0x0. Tem narrador, Prieto, que não gosta de 0x0, né? Começa o jogo, se tiver com a voz boa, se tiver com a garganta legal, ótimo. Se tiver rouco, não é? Aí é bom. Então, esse é o tipo de 0x0 que é extremamente agradável. O Calçade já passou aqui os números de finalizações. Kehler, goleiro do Inter, acho que foi a grande atração, porque ele travou um duelo com o Pedro, né? Pedro, as portas da Copa do Mundo, o Tite ali de olho presente, acompanhando em loco. Cenário Maracanã, favorável ao Flamengo. Não tinha aquele público que a gente está acostumado, né? Certamente um pouco a ver com a priorização, né? A prioridade para a Copa do Brasil para alguns torcedores ou tal, alguma coisa assim. Mesmo assim, olha lá, o Pedro teve 2 oportunidades muito claras, uma ele desperdiçou. A pressão do Flamengo foi enorme, o Flamengo tomou iniciativa como deveria ser, né? O time jogando em casa, adotou uma postura diferente da do Corinthians, né? O Corinthians, outro finalista da Copa do Brasil, tirou o pé, ou entrou em campo, ou simplesmente não entrou em campo nessa rodada, pensando na decisão. E o Flamengo não, o Flamengo jogou a Vera para tentar os 3 pontos. E o Inter foi muito perigoso nos contragolpes. A estratégia do Mano, e o Mano tinha muito mais problemas, né? Além de o Inter não ter o elenco, as opções, a fartura que tem o Flamengo, perdeu o Gabriel, né? Com uma lesão grave, vai ficar fora há muito tempo. Não tinha o Tyson também, né? Então, ele teve que ajustar o time dele para sair com esse empate. Teve até bicicleta do Davi Luiz. Acho que não é a primeira da carreira. Tentativa, né? Tentativa. Mas é interessante porque, de certa forma, os dois executaram bem os seus planos, né? Faltou o produto final, o gol, mas não faltaram chances. Como disse o Bubu, o Kehler foi o nome do jogo. O Flamengo conseguiu gerar muitas situações de gol. Então não é aquele jogo, aquele 0x0 que você olha e fala, pô, mas tá amarrado, né? Não, o Flamengo tirando o pé. De fato, não foi o caso. Pontos para o Flamengo pensar em corrigir, e até os companheiros do Premier destacaram na transmissão, o Flamengo hoje você já sabe que vai atacar pouco pelo lado, pela formação que tem. Isso é uma coisa que o Birner sempre está aqui fala também sobre como o Flamengo joga, como é desenhado o Flamengo, como ele é feito para aproximar os jogadores por dentro e tentar achar o espaço. E faz isso muito bem, porque consegue acelerar o jogo, trocar passes, fazer tabela, fazer 1-2. Mas o Inter é um time que protege muito bem a área. Como qualquer time do Mano Menezes aliás. Então o Inter conseguiu defender bem a área. Claro que você vai ter que contar às vezes com a sorte, claro que vai ter que contar com o goleiro. E o Inter explorou muito outro problema do Flamengo, que é defender o lado direito com o Rodinei, né? Tanto que hoje, no segundo tempo, entra o Mateuzinho, tinha que entrar mesmo. O Rodinei sofreu. O Pedro Henrique deu muito trabalho para ele. Vamos dizer que ganhou o duelo individual, né? O Inter se criava muito por ali. Então, são coisas para avaliar, né? Acho que no segundo tempo já era imaginado que o Dorival fizesse mudanças até para já ir gerindo o elenco também, pensando na final. Mas não acho que dá para falar que o Flamengo jogou mal. Acho que faltou o produto final, que era o gol, mas, assim, chances o Flamengo gerou, né? Acho que ninguém jogou mal, na verdade. E o primeiro tempo foi muito bom dos dois times. É que o segundo tempo foi, para mim, bem melhor do Flamengo do que do Internacional. Mas o primeiro tempo foi muito bom dos dois times, dentro do que disse o Léo, o Flamengo criando triangulações. E é verdade que ele só atacava pelo meio, que não tinha beirada, mas mesmo assim conseguia, com infiltrações, com as metidas de bola ali, criar muitas chances. E o Kehler acabou sendo um dos destaques, então não dá nem para dizer que o fato de jogar apenas pelo meio não permitiu ao Flamengo criar chances. O Flamengo criou muitas chances, né? Com bola metida pelo Arrascaeta, pelo Everton Ribeiro, pelo próprio Gabigol. Agora, é curioso, porque assim, a gente fala de um Flamengo que tem Pedro, né, hoje um nome unânime, indiscutível e provavelmente artilheiro da seleção na Copa do Mundo, artilheiro, não sei, mas enfim, um dos artilheiros, um dos atacantes da seleção na Copa do Mundo, e o Gabigol, por tanto tempo exaltado pela sua qualidade como finalizador. E esse roteiro que a gente viu hoje, do Flamengo perdendo um caminhão de chances, não é a primeira vez que acontece. Quer dizer, mesmo com o Pedro em altíssimo nível, fazendo muitos gols, o Flamengo tem repetido, né, esse roteiro muitas vezes de perder muitos gols. Eu acho que o Inter fez um jogo muito bom, aí, claro, o Pedro Henrique fez uma partidaça no primeiro tempo, e quando ele sai no segundo tempo, o Internacional cai de produção. Acho que ali até o deixar de se preocupar com ele
acabou permitindo ao Flamengo também ter mais chegada ali à frente. O Flamengo chegou muito mais no segundo tempo, acho que pela segunda metade do segundo tempo até poderia ter merecido uma vitória, mas foi um jogo muito legal. Esse é aquele jogo que o 0-0 está longe de ser nota, está longe de ser avaliação do que foi a partida. Sua análise do jogo também, Calçado. O Flamengo tem o jogo contra o Corinthians, bom, óbvio, tem uma final de Copa do Brasil, é uma chance primeiro do Corinthians estabelecer um resultado que leve a disputa para o Maracanã de verdade, não uma disputa virtual, mas é um Flamengo que hoje, assim, como era para o Corinthians ontem, mas o jogo hoje é o Flamengo. O Flamengo tem um adversário muito mais difícil. O Inter tem a segunda melhor defesa do Brasileirão. Tem 26 gols, o Palmeiras sofreu 20. Então o Mano conseguiu, e esse era um problema do Mano na chegada. Assim, o Inter evoluiu muito, principalmente depois de uma pancada muito forte, que foi a desclassificação na Copa Sul-Americana. Ali a coisa assim arriou e parece que ele conseguiu assim, aproveitar aquele momento cruel com todos e que poderia levar o ano para o Inter para o buraco. Dali o Inter buscou organização, força e participação coletiva dentro de campo para melhorar. E melhorou. Então, assim, resistir ao Flamengo, o Inter ficou com um terço da posse foi do Inter, 2 terços do Flamengo. Isso é normal para quem enfrenta o Flamengo. Só que o Inter acertou até mais o gol do que o Flamengo. Quer dizer, o Inter produziu muito dentro do seu padrão, do seu modelo de jogo, da sua forma de jogar. Vamos ver o Flamengo contra o Corinthians, porque se o Flamengo... Se ele trava diante do Corinthians, como foi hoje, na série de circunstâncias, o Pedro, o goleiro que ele defendeu bolas incríveis e é verdade, mas foi um 0-0 em casa. No principal mês do ano, porque tudo que foi feito esse ano desembocou aqui em outubro, que é o mês da decisão. E são 2 competições super importantes. Então, o Flamengo tem 2 oportunidades e uma terceira ainda de vaga para a Libertadores. Não é, por que vaga? Às vezes é muito chato ficar falando em vaga, porque parece que ela é mais importante do que ganhar a Copa do Brasil. Ela é mais importante do que ganhar o título da Libertadores. Vem a reboque, vem junto. Então não é o mais importante a vaga. O que não dá é para imaginar um Flamengo fora da Libertadores no ano que vem. Isso seria uma tragédia. Mesmo fase de grupos, né? Por tudo que o clube. Exatamente. Por tudo que o clube representa, e ele investe, está fora da fase de grupos, é uma tragédia. Não está na Libertadores, então, é difícil classificar. Impensável, né? Impensável. Mas ele ainda não ganhou nenhuma das finais e ele ainda não está na fase de grupos pela classificação. Então ele tem muito que trabalhar. E o jogo de hoje era importante nisso, para demonstrar força. Não, o Flamengo E esse resultado foi hoje, bom? Então, Flamengo, o Prieto, assim, para quem joga em casa, com a força de quem vai decidir uma Libertadores e a Copa do Brasil, não. Não, né? Olhando para o jogo, 10 rodadas olhando para o jogo, você entende. Mas você acha? Eu acho até que pelo jogo, assim... Pelo jogo, acho... Eu acho que o Flamengo poderia ter vencido pelo segundo tempo. Acho que o Inter fez um bom jogo também, mas o segundo tempo, sobretudo a parte final... Está colocando que o resultado não foi tão satisfatório. Então, acho que não. Agora, olhando para a tabela, esse é um exercício curioso. Porque olhando para a tabela, assim, o Flamengo jogava em casa contra o Inter e poderia diminuir essa diferença de 5 para 2 pontos. No fim das contas, a diferença se mantém em 5. O Flamengo está a 2 pontos do G4, né? E a gente imagina que, claro, a priorização do Flamengo é total agora nas Copas, mas a 2 pontos do G4 está muito acessível ficar entre os 4 primeiros colocados para quem tem esse elenco. Então, faltando 8 jogos. Faltando 8 jogos. Então também está longe de ser um resultado trágico e tudo mais para o Flamengo, até porque a sua maior chance de Copa, de vaga direta, vem em um dos 2 títulos. Para o Inter, é curioso, né? Porque para o Inter, você pode olhar por 2 aspectos. O torcedor que tem a esperança ainda da briga pelo título, bom, esse pode ver amanhã essa distância para o líder Palmeiras subir para 12 pontos. E aí, sinceramente, eu acho que 12 pontos, né? Faltando aí 8 rodadas para o final do campeonato, fica, sinceramente, impossível para um time tão regular quanto é o Palmeiras. Se você olha pelo outro aspecto, né? Se você olha para o fato de que, para o torcedor que está menos otimista e que diz que o objetivo do Inter é ficar entre os 4, aí eu acho que foi um ótimo resultado. Porque você jogou contra um adversário direto nessa disputa,
Que não está esculhambado. Que não está esculhambado, que estava Força. inclusive completo, né, Bubu? Ex-esculhambado. E fora de casa. E fora de casa. Eu tô na segunda fila aí. Foi um bom resultado. Pro Inter. Eu acho que... Pro Inter. Pro Inter, Pro Inter, exato, pro Inter. Cara, o Flamengo tá quantos pontos do Palmeiras, meu Deus? A essa altura do campeonato, 63 a 49. Estamos falando de Agora tá 14 e pode virar pontos, 17 amanhã. Faltam 28 em disputa. Não, mas o Flamengo eu não tô nem discutindo. Não, mas a briga eu por nem título. falo pelo título. Olha pra campanha do Flamengo. A gente entende que o Dorival herdou boa parte da campanha problemática. Mas é pouco. Mas é muito pouco, né? É um campeonato ultra decepcionante. Essa decepção vai ficar para trás dependendo do resultado das finais, mas ainda assim é um Ele tá campeonato na base muito do abaixo. desde que Desde que faça a sua parte. Aliás, ele pegou, acho que estava 9 atrás do Palmeiras, não é isso? Quando Sim. ele pega o Flamengo. Agora pode ir para 17. 17 E para mim, amanhã. ele toma a decisão equivocada no confronto direto contra o Palmeiras de preservar jogadores. Teve gente que concordou, eu fui contra. Mas Acho que ali vamos tomar cuidado. ele assinou já assim, ó, tipo, o brasileiro não é a nossa prioridade, né? Deixa isso aqui com o Palmeiras. Com ajuda, claro, é muito bom estar do lado do Calçade, né? Eu fuçando aqui nos números, nas estatísticas, o Flamengo fez 40 cruzamentos nessa partida. É muita coisa. Para quem trabalha com estatística de futebol, normalmente, quando um time chega a 30, é demais. 30 é over, né? 40. 40, então, acho que o primeiro tempo estava 28-3. No primeiro tempo. Então você tem o Pedro, um cara como referência, mas a gente estava falando aqui, o Léo estava comentando, né, do Birner e tal, desse jogo mais centralizado, mas né, do Flamengo, abusou demais. E isso ajuda a explicar. Porque teve tanto volume, tanta posse, a pressão foi tão grande, né? No segundo tempo tinha esse número, uns 28, ele cruzou mais no segundo tempo, mas a coisa ficando mais difícil. E é um que você vai exagero. buscando a área. Tudo bem que tem até o Pedro. O Pedro é um cara que sempre se busca aquela bola lá na segunda trave, aquela entrada do Pedro. Até no primeiro tempo tem uma finalização assim dele maravilhosa. Do jeito que vem, ele Arrascaeta, pega. né? Foram 28 no segundo Isso, tempo. 28. É uma bola que o Keller se antecipa também ao Vai movimento muito dele, bem. é brilhante. Ele vai magnífico. Agora, foram 28 no segundo tempo, porque aí também o Flamengo passa a ter a opção pelo lado ali, né? E no final acontecem muitos cruzamentos. Isso aí. Essa é incrível. Cruzamento. Sim, do ponto de vista do centroavante, esse é magnífico, que do jeito que ele chega, ele finaliza e a bola vai para o gol. E o goleiro sai perfeito para interceptar a bola. Quer dizer, foram duas ações perfeitas. Dos dois lados. Exigir mais do Pedro ali não dá. Né? Ele, do jeito que veio, ele pegou. E ele é um atacante que ele finaliza do jeito que a bola vem. Ele tem recursos para todo tipo de finalização. Mas hoje foi um dia dessas defesas incríveis, de lances como esse, desperdiçados. Agora, para o Inter eu acho que não é ruim, para o Flamengo é pouco. Mas vamos ver, também tem um outro lado. A gente fala muito pensando em final de Copa do Brasil, é o que está no horizonte, para o Flamengo, para o Corinthians, que não jogou hoje, mas jogou ontem. Só que o Corinthians não tem a capacidade de se defender hoje como se defende o Inter. Esse Inter aqui se defendeu melhor. do que é natural para o Corinthians. Então é muito difícil o Flamengo, com esta produção que a gente viu hoje, sair de campo sem pelo menos marcar um gol. O resultado, entre gols marcados e sofridos, é outra coisa. Agora, sair do jogo sem marcar contra o Corinthians, que não se defende tão bem quanto o Inter, acho difícil. E sobre o se defender do Inter, é bom destacar também como o Mano foi rápido, né? Na hora, porque ele via que justamente ele precisava marcar mais pelo meio, o Flamengo não tinha tanto jogo pelas beiradas, logo que o Dorival coloca o Cebolinha em campo, ele muda também a sua defesa, coloca um outro zagueiro, monta uma linha de 5 atrás para tirar os espaços pelos lados do campo. E o Moledo faz um corte fundamental no finalzinho do jogo. Então, assim, interessante também ver, né, o técnico tem que estar ligado, até porque contra o Flamengo, pela qualidade dos jogadores, se você joga 5, 10 minutos, né, vamos dizer, dando algum espaço para algum desses jogadores a mais... Acaba o jogo nesse Acaba o jogo ali, acaba nos 5, 10 minutos. Então, de fato, você tem que reagir muito rapidamente, como fez o Mano Menezes, ainda que, mesmo dessa maneira, no final do jogo, o Inter tenha sofrido mais. O Mano não perdeu no Flamengo, ganhou no Sul e empatou agora. Foi quando chegou o Dorival, né? Foi quando chegou o Dorival. Foi a história do esculhambado, Exatamente, né? O time está esculhambado, está o seu estado. Acompanhando o jogo, eu vi, no final do primeiro tempo, o Gabigol reclamando bastante com o árbitro na saída do campo. Reclamou, foram para o vestiário, voltaram no segundo tempo e termina o jogo, ele toma um cartão amarelo, né?
Aí a questão que está repercutindo muito nas redes sociais. Estava pendurado o Gabigol? Ele forçou esse cartão amarelo ou não? Já mudou a polêmica até, viu, Prieto? É? Porque ele parece que estava pendurado, Tava né? assim, Léo? teve uma... na transmissão teve um erro de conta, porque teve uma expulsão com o segundo amarelo, só que quando tem essa expulsão, o amarelo que ele tomou deixa de contar, né? É eliminado. Então, na verdade, a Ou seja, conta... o Gabigol usou um dos seus maiores talentos no final do jogo para conseguir o terceiro amarelo. Aí. Porque ele não tem, ele sabe como chegar. Ele não teve tem dificuldade trabalho. nenhuma Não, em conseguir. Como é que faz isso? Não, ele Treina bastante. Professor, deixa comigo. O que está gerando polêmica agora é o fato dele ter afirmado que forçou o cartão amarelo, né? Porque a gente já viu em outros casos no Brasil, Já na UEFA já deu problema. já gerou, Mourinho já gerou suspensão. Sérgio Ramos, lembra contra o Ajax? Exatamente. Isso, né? Foi na UEFA, né? Foi. Ele Ele pegou 2 jogos, se não me Pegou engano. 2 jogos porque disse que tinha forçado o cartão. Exatamente. E aí os caras, bom, já que você disse que forçou... Pode acontecer você isso tá com o Gabigol aqui? Não sei, a Mas gente isso é não uma sabe vez- de nada do que pode O acontecer. tribunal em reta final de temporada é aquela caixinha de surpresa. Não, mas não é o primeiro ano. Você já percebeu que o STJD sumiu do noticiário? Sumiu, mas desapareceu assim num nível. Quer dizer, ele tinha um nível de protagonismo que era 100. Sim. Agora ele está a menos de 0. Mas você sabe que é até Sumiu. gostoso ouvir isso, Então, de certa forma, né? é Você não mas- tem mas STJD, isso- você não tem tapetão. Mas isso é institucional. É assim, não é. Por acaso. Não, nada acontece por acaso. Isso é algo que é o seguinte. Vamos fazer com que não fale mais de vocês. Vocês ficam ali, só o que cair ali dentro. Não fiquem levando coisas para a pauta que não interessa, vai dar treta. Então é o seguinte, o STJ não fez até agora. Então é melhor ficar aqui. Ô, Calçade, eu só me pergunto se essa qualidade que você falou que o Gabigol tem em tomar cartão, Ele falou, tá ligado? Desculpa, Jean, aspas. Ele- Eu tinha que tomar cartão. Não hoje- jogo próximo. Não, e só falta ele ter falado o seguinte, segurei até o final do jogo para levar no final. Não, então, Pois aí é, que tá. porque É isso que eu ia chamou esse perguntar. tudo, Eu já me falou. pergunto se aquilo que aconteceu no final do primeiro correr tempo risco. também era esse esforço. Porque no final do primeiro tempo aconteceu, ele foi lá para cima da porque a gente arbitragem. sabe que a gente- E acho que não, é uma coisa natural, A né? gente convive muito com ex-árbitros, né, que são comentaristas de arbitragem hoje, eles dizem que eles também sabem quem são os Sabe. pendurados, e tem uns que eles olham e falam, não vou dar. Porque você não vai me lembro. nem- Nós trabalhamos, Calçado, também, o cara com exagera e toma vermelho, né? Oscar Roberto Godoy. E o Godoy cansou de contar pra gente. Né? Pegou um jogo, por exemplo, Jean Oddi pendurado. Fazia, acontecia, ele chegava no jogador assim, no gramado, só falando, eu não vou te dar amarelo, Não, ele- só se for vermelho. Amarelo, não. Pois é, porque aí periga o cara começar a forçar demais. pra tomar uma- Ele fazia pior, né? Pode bater nele que hoje não tem Ah, é amarelo pra verdade. ninguém. Pode bater nele. Outros tempos, né? Outros Não, em tempos em que alguns jogadores forçavam cartão para não viajar, por motivos pessoais, né? aquele joguinho no Aqui a gente está interior falando ali. de Isso uma aconteceu. vantagem técnica Sábado da de competição. carnaval no interior, hein?